Mas agora vamos colocar mais um ingrediente, porque a decisão do ministro André Mendonça de mandar prender Daniel Borcaro será submetida ao plenário da segunda turma do STF. O relator pediu que o julgamento seja incluído na próxima pauta da sessão de julgamento virtual da segunda turma para fins de apreciação do referendo da decisão, que ocorrerá entre os dias 13 e 20 de março. Além de Mendonça, integram a segunda turma do STF o ex-relator do caso Master, o ministro Dias Toffoli, que foi retirado da relatoria por envolvimento com o caso, mas não foi declarado em suspeição, o presidente do colegiado da segunda turma, Gilmar Mendes, os ministros Luiz Fux, Cássio Nunes Marques, e aí vem a dúvida. Nós temos hoje Fux, Mendonça, Gilmar, Cássio Nunes e Toffoli. Mendonça foi o que disse, prenda, e vai ter que votar. Eu lamento que não seja presencial, porque no presencial a gente escuta o debate. Vai ser virtual, entre o 13 e o 20. Esse virtual, eu imagino, e gostaria a partir de aí que vocês me digam, Fux deve votar para... Pela prisão. Prisão, Sim. Com certeza. Sim. Deve. Então já temos 2 votos. O Cássio Nunes Marques, eu me aventuraria a falar que vai votar também. Já tem maioria. Mas Gilmar, não sei aonde vai votar, mas o que mais me interessa é o voto do Toffoli. Porque se Toffoli dizer não, para mim pode liberar, vai ficar péssimo com a sociedade em geral. Mas se ele votar a favor da prisão e ele tiver algum negócio com Borcaro, Borcaro pode falar, você está querendo me mandar para a cadeia? Então espera aí que agora vou conversar com a Polícia Federal. Estou errado? Então vamos voltar para a enquete lá, continua sendo então o número 2. Que vão cair. Mas a situação de Toffoli é complicada. Toffoli... Ou ele pode dizer, eu me declaro suspeito. Também pode ser. Tem a ver com o Taiaiá, que é lá no meu estado, né, o resort, que aliás envolve muita gente também, que ainda está, né, na sombra ali, mas tem outros sócios do Taiaiá. Tem muita coisa que vai surgir aí e vai surgir muito rápido nos próximos dias. Aí que a gente volta para a questão das instituições. Vamos ver se elas vão funcionar mesmo agora. Para a audiência de custódia do Borcaro, funcionaram, Polícia Federal foi jóia, foi rápida. Para a do Sicário, não. Né? Então a gente precisa ter esse primeiro esclarecimento. O contorcionismo do sistema, para voltar na questão do sistema, ele é claro. E às vezes as pessoas ficam perguntando o que é o sistema. Não só os políticos com mandato, e especialmente os que estão com mandato em presidências ou outros cargos em mesas diretoras ali no Congresso. Tem os tribunais, não é só o STF, tem envolvimento em outros tribunais, já surgiu coisa do STJ, nesse escândalo do Master mesmo, tem o escândalo do INSS, que é correlato, vai virar tudo uma coisa só, muito em breve, eu acho. Aí a gente vem com Polícia Federal, com as demais instituições brasileiras, você vai esticar o IBGE, as universidades, está tudo tão aparelhado e funcionando só conforme a conveniência, que tudo que o Brasil precisava era um racha por completo entre os integrantes dessas instituições, e o Master está trazendo isso. Sim. Então é por isso que o noticiário está tão acelerado e as pessoas estão tão ávidas por ouvir as opiniões diversas, e a gente vai trazendo pitacos aqui, pedaços, né, de informações que a gente tem, que a gente lembra, para tentar, né, em conjunto, formar alguma racionalidade aqui do que pode vir a acontecer, mas é tudo muito imprevisível nesse momento. Eu ainda acho o Toffoli dessa segunda turma. Sim, o Toffoli, Mendonça, Gilmar, porque ele está nessa sinuca de bico. Ele vai entregar, ele vai mandar soltar? Ou ele vai manter a prisão junto com os outros que a gente acha que vão manter? Para mim, ele vai se declarar suspeito. Porque essa é a única maneira de... Mas aí também gera um problema. Ele se declara suspeito, não tem que votar, não se compromete com Borcaro. Finalmente diz que tem um conflito de interesse. Aí que tá, mas ele vai ter que aceitar que se declara suspeito, por que não foi declarado suspeito quando foi aquela reunião? Era relator. Anteriormente, não há dúvida disso. E aí depois vem e fala, se é suspeito, então por que participava da primeira investigação e mandou todo mundo mandar para ele e tudo? Sigilo. O Brasil tem que ser estudado, né? Porque é algo assim, eu faço aqui um desafio para qualquer grande jurista que esteja nos assistindo, ou para você que é advogado, que vocês me expliquem como uma pessoa que está sendo investigada pode ser o jogador, que há um envolvimento descarado, que todo mundo no Brasil sabe. E este homem, que soltou inúmeros criminosos do país ao longo dos últimos anos, com decisões que envergonham a nação brasileira. Então, ou seja, a linha é muito tênue entre moralidade e legalidade. E é impressionante como eles tornaram coisas que são imorais ilegais.
Então, ou seja, como que nós podemos ter um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem acusações gravíssimas e todo mundo está assistindo isso, continuar dentro do processo? E até agora, ninguém se levanta contra isso. Aí eu pergunto, aonde está a OAB? Onde está a OAB? A OAB, hoje em dia, não serve para nada. Ela não representa mais os advogados, ela não se posiciona, ela está hoje prejudicando a grande maioria dos advogados que fazem parte da OAB. Por quê? Porque eles não se posicionam. A impressão que me dá é que eles são parciais e que eles participam junto com essas pessoas que são ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do STJ, nos tribunais de justiça, desse mundo que virou o mundo jurídico. Hoje todo mundo sabe. Primeiro você espera saber onde vai cair o seu processo para saber qual é o escritório de advocacia que você contrata. Isso é uma clareza no Brasil, não dá mais para esconder o sol com a peneira. E é por isso que nós temos aí, muitas vezes, né, mulheres de ministros com contratos de 129 milhões. Isso aí é um contrato. Se a gente parar para mexer de verdade nisso, nós vamos descobrir que tem muito mais coisa aí que o povo brasileiro quer saber. Só acrescentar, ele citou a OAB, esqueci, professor, de citar que como parte do sistema, parte importante do sistema, essas entidades de classe, OAB, ABI, Associação Brasileira de Imprensa, é outra que sumiu, né? Não se sabe nem a Brage de jornalismo investigativo, o próprio jornalismo, está todo mundo acordando com o caso Master. Por isso que esse caso está tomando conta do noticiário e vai tomar mesmo, e tem que tomar ao longo do ano inteiro. Até a imprensa paga, né? Sim. Aquela que se come. Com aquelas raríssimas exceções das quais a gente com orgulho participa, Sim, claro. Revista Oeste, Gazeta do Povo, Rádio Auriverde Bauru, muitos programas independentes, graças a Deus surgiu muita coisa boa no jornalismo raiz, naquele jornalismo que se mantém fiel à busca dos fatos como eles são, a busca da verdade, a divulgação dos fatos, ouvir todos os lados, né? Porque tem uma parte da imprensa que já não fazia mais isso, né? Caiu fora do radar do Brasil, graças a Deus, as agências que eu chamo de agências de picaretagem, que até um tempo atrás eram o suprassumo da busca pela verdade. Erraram tanto e erraram a favor de quem elas queriam defender e que são indefensáveis, que hoje estão bem caladinhas. Né? Então, essa estrutura toda está desarticulando. Isso é o que eu tenho esperança das instituições voltarem a funcionar. Vai funcionar. Professor. É interessante quando você falou a imprensa verdadeira. Aquela imprensa raiz, quando eu estudava com o Oliveiros lá no Jornal Estado de São Paulo, qual era o que norteava a imprensa, o jornalismo de verdade? Responder a 6 perguntas. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Você tinha que responder isso com fatos, acabou. Deixava as interpretações para o leitor, para aquele que estava sendo informado. Isso morreu. Agora é só a narrativa, tudo o que vai para justificar a narrativa, ele vem depois. E mais um detalhezinho que tinha na época em que a gente buscava responder essas 6 perguntas, que era não adjetivar o texto. Exato. Não tinha bolsonarista, fascista, golpista, terrorista no meio da definição de quem são as pessoas que estão sendo abordadas pelo jornalismo. Isso norteava pela honestidade intelectual, era isso que norteava a imprensa. Agora, rapidamente, eu lembro que quando o Milton Cardoso me perguntava, uma vez ele me perguntou antes das eleições do Bolsonaro, ele falou assim, o Brasil foi tomado pelo crime organizado? Eu disse, Milton, na minha opinião, ainda não por uma razão simples, estou falando de 6 a 8 anos atrás, porque ele tem grupos criminosos em disputa, eles estão concorrendo entre eles. O que nós não imaginávamos é que ocorreria que o crime fosse tomar conta desse sistema que foi gerado aí, exatamente por um conjunto de outras coisas que aconteceram. Por exemplo, todo mundo fala da nossa economia. Por que a economia funciona tendo tanto roubo? Porque a economia informal é que faz com que produza e gere circulação de dinheiro no país. E a economia informal, ela não presta conta, ela não gera nota fiscal. Qual é a grande jogada? A economia informal foi tomada pelo crime organizado, em especial pelo narcotráfico. E esse narcotráfico, tomando conta da economia brasileira, eles passaram a tomar conta das instituições. Esse é que foi o problema. E agora nós estamos tomados pelo crime como um todo. Maria, para fechar. Eu acho que a grande questão toda que a gente traz aqui é até quando a gente vai resistir a tudo isso, essas pancadas, onde a gente não tem mais credibilidade em quase nada, o brasileiro se vê completamente desesperançoso. O professor Suano trouxe um ponto muito importante, que é a questão da informalidade econômica. Nós somos um país de MEI, de microempreendedores individuais, que já não confiam também nas instituições CLT. Imagine, se no dia a dia a gente não tem confiança, imagine nas grandes instituições. Eu torço muito para que a delação ocorra, que a gente consiga ver uma luz no fim do túnel, entender e que a gente consiga punir quem estava envolvido nessa grande fraude absurda que estamos vendo no Banco Master. E eu queria falar, por último, o que a Cris mencionou, que é a questão de que vai virar tudo um grande bolo ali em Brasília, em termos de investigação.
Acho que a CPMI do Banco Master, que eu torço muito para que seja aberta, não vai ser aberta e vai acabar sendo absorvida pela do INSS ou tantas outras, se forem estendidas. Então, eu acho que é importante demais, você que está nos ouvindo, acompanhe os senadores, torçam que a gente abra, façam pressão nas redes para que a gente abra a CPMI do Master, ou que pelo menos as CPMIs que já estão vigentes, que estão para cair agora em março, elas sejam estendidas, porque o brasileiro precisa saber da verdade.